E aí, pessoal? Hoje nós iremos falar sobre a história e a geografia da cidade de Ibirataia, na Bahia. Eu sou o professor Marconildo Viegas, coordenador pedagógico, concurseiro, pedagogo e professor de língua portuguesa. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Aqui não vai ser dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais e hoje nós iremos falar sobre a cidade de Ibirataia. Tem aí no rodapé do vídeo o meu e-mail, Pix. Se você quiser fortalecer o meu trabalho, fique à vontade, não importa a quantia, mas também se você não puder, você coloca meu nome nas suas intenções, nas suas orações, para que Deus possa me dar mais saúde, mais paz, tranquilidade e que possa fazer mais vídeos assim, porque o objetivo aqui é fazer com que as pessoas consigam seu emprego público através de concurso e acertar as questões de conhecimentos da cidade. É muito importante porque uma questão faz toda a diferença. E passando o concurso, você volta aqui e me diz: professor Marconildo Viegas, eu acertei todas as questões depois que eu vi o seu vídeo, fiz a prova, eu acertei todas as questões, gratidão, isso me motiva, me faz feliz também. Nós iremos começar aqui com a bandeira e o brasão da cidade de Ibirataia. Nós temos aqui a bandeira é um retângulo parecendo com a simbologia da bandeira do Brasil, que tem um losango, tem um círculo ao centro, o losango também ao centro, a bandeira é azul e o losango branco e o círculo amarelo. Nas quatro extremidades do retângulo tem a flor de lis. Essa flor de lis, ela está muito remetida à monarquia francesa. Ao centro do círculo temos uma figura geométrica que parece uma flor e mais profundamente uma estrela. Então, na bandeira tem essa simbologia, o azul simbolizando as águas, o amarelo simbolizando a riqueza e o branco simbolizando a paz. O brasão da cidade de Ibirataia segue também o mesmo formato. O losango aí, ele está no centro de uma forma deitada. Também tem a flor de lis e o nome Ibirataia. Então, e essa coroa que simboliza também a forma heráldica de se fazer os brasões. Então, aqui nós temos também no brasão as cores amarela, branca e azul. Fora isso, tem também a simbologia ali das folhas e daquele sol, daquela estrela ao centro do brasão. No site da Câmara de Ibirataia tem o hino, a letra do hino. Lembrar que aqui eu tirei do site da Prefeitura, do site da Câmara, do G1, do IBGE, todos os dados são de fontes oficiais. E se alguma informação for incoerente, você vai e usa como fonte esses sites para, se tiver alguma coisa assim inconsistente, você entrar com recurso e você pedir a forma correta, a correção da questão, porque você pode fazer isso através dos recursos. Nós iremos ler aqui a letra do hino de Ibirataia. Algumas bancas pedem para você completar alguns espaços em branco e eles tiram algumas palavras para você completar, Geralmente são palavras arcaicas, antigas. Algumas bancas também pedem o nome de quem compôs a letra, de quem fez a melodia. No caso aqui, a letra é de José Antônio Calheira Silva. Então, se a banca pedir, você tem que aí memorizar José Antônio Calheira Silva, sua melhor forma de memorizar o nome dele, certo? Ibirataia gigante, onde seus filhos ou imigrantes todos têm o mesmo valor, terra fértil e progressista, nosso povo se orgulha do homem trabalhador. Sua história, seu folclore, sua índole, sua alegria, faz desta terra querida o orgulho da Bahia. Ibirataia tem riquezas e também encantos mil, a pujança do povo desta terra varonil,
Outrora os desbravadores buscaram a soberania, agora todos procuram manter a paz, a ordem e a harmonia. Nosso torrão, nossa terra, nossas crianças são fortes, aqui não se pensa em guerra, nossa bandeira é saúde, educação e esporte. Trabalho com alegria de leste a oeste e de sul a norte. Então, a interpretação do hino é essa aqui, né? A primeira estrofe vai falar sobre como é o município de Ibirataia, né? Um município gigante, e que seja dos filhos naturais, sejam daqueles que chegaram para morar ou daqueles que partiram, né? Tem o mesmo valor. É uma terra progressista, de muito trabalho, uma terra fértil, né? Ou seja, se volta à agricultura, e o povo se orgulha daquele homem trabalhador, do natural da terra que trabalha bastante. Tem muito folclore, ou seja, deve ter muitas lendas na cidade, né? A história confirma isso. O povo é um povo alegre, né? E é um orgulho para o estado da Bahia ter essa gente no município de Ibirataia. Ibirataia tem muitas riquezas. Essas riquezas elas fazem dessa terra uma terra de muito valor, de um povo forte, guerreiro, que tem muita pujança, né? E os desbravadores da terra buscaram a soberania, né? A questão histórica aqui, né? Remetendo para os portugueses, né? Que chegaram até a cidade, ao interior do Nordeste. Agora todos procuram manter a paz, a ordem e a harmonia. Então a referência que teve guerra, teve conflito armado, para se fazer o que se chama de colonização. Nosso torrão, nossa terra, nossas crianças são fortes. Aqui não pensa em guerra. O objetivo daquele município, da bandeira, também é a saúde, a educação, o esporte, seja onde for, de leste a oeste, de norte a sul. Então, essa é a interpretação do hino. Aspecto histórico, aspecto do folclore, características da região, né? Característica do povo da região, e também essa bandeira, né? Esse objetivo de se ter feito a emancipação desse município. A Câmara de Ibirataia, ela traz muitos dados parecidos com o da Prefeitura, então tá de parabéns à Prefeitura e à Câmara Municipal por disponibilizar tantas informações para nós que estudamos para concurso público. E aí nós iremos ver aqui, né, alguns dados podem estar desatualizados, por causa que saiu o censo do IBGE de 2022, e vamos aqui analisar. O aniversário da cidade é no dia 7 de abril, a fundação, dia 7 de abril de 1963, a emancipação política. O padroeiro da cidade é São José. O gentílico vamos conferir lá no site do IBGE, mas aqui no site da Câmara diz que é ibirataense. E o clima tem condições meteorológicas médias de Ibirataia. O verão é longo, quente, opressivo e de céu quase encoberto. O inverno é curto, agradável, abafado e de céu quase sem nuvens. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia entre 17 graus e 31 e raramente é inferior a 15 ou superior a 34. Baseado no índice de turismo, a melhor época do ano para visitar Ibirataia e realizar atividades de clima quente é do início de junho ao fim de setembro. A temperatura, a estação quente permanece por 4 ou 6 meses, de 23 de novembro a 10 de abril, com temperatura máxima média de 30 graus Celsius. O dia mais quente do ano é dia 30 de janeiro, cuja temperatura máxima média é de 31 graus e a mínima é de 22. A estação fresca permanece por 2 ou 5 meses, de 12 de junho a 28 de agosto, com temperatura diária máxima de 27 graus. O dia mais frio do ano é 1º de agosto, com média de 17 graus para a temperatura mínima e 26 para a máxima. Fonte de dados: esse relatório mostra as condições meteorológicas características de Ibirataia, com base em uma análise estatística de relatórios horários históricos e reconstruções de modelo de 1º de janeiro de 1980 a 31 de dezembro de 2016. Já em relação à história, os primeiros desbravadores chegaram na região de Ibirataia no início do século XX, oriundos de Capela do Rio do Peixe, hoje Piraí do Norte,
e se fixaram construindo propriedades atraídos pelas riquezas do solo e das matas, né? Que está sendo referenciado lá no hino. Dentre estes desbravadores, podemos destacar José Quirino, a primeira pessoa. É bom lembrar que as bancas pedem isso, né? Primeira pessoa, como foi que se formou o município. Os irmãos Manuel Pereira da Silva e José Firmino da Silva, Patrício Teixeira, Eugênio Machado, Mamédia Abdon Fair, Neman Schecker, Manuel Feliciano da Silva, José Roberto, Nicolau Ribeiro, Nilson Ribeiro, Marcelino Lima, Antônio Nunes Pacheco, Ismael Almeida, Ramiro do Emburrado e seus filhos Arsênio e Américo, Vital Campos, Joaquim Coelho de Lima Filho e o primeiro delegado da Polícia do Povoado, Eduardo Félix. A seguir vieram as famílias Silva, Tinoco, Calheira e tantas outras. Então, aqui são os primeiros habitantes, o delegado, a banca pode pedir isso aqui. Joaquim Quirino, vindo da Capela do Rio do Peixe, se fixou às margens do rio Formiga, onde já havia o povoado de Ipecacuanha, onde os caçadores trocavam planta medicinal por munição. Em seguida, a área ocupada por José Quirino foi ampliada, dando origem à Vila Ferreira, antiga Tesouras, em terreno comprado por Raimundo Crente e que vendeu a José Miraglia, dono da Vila Ferreira, pertencente aos herdeiros de Manuel Tinoco de Miranda. Até 1939, Tesouras era um arraial e pertencia a Rio Novo. Rio Novo recebeu a denominação de Ipiaú e foi elevada à categoria de comarca. Na mesma época, Tesouras foi considerada vila e denominada Ibirataia, sendo administrada por Ipiaú até a data da sua emancipação política. Eu também tenho um vídeo sobre a cidade de Ipiaú. Foi elevada à categoria de município em 10 de novembro de 1960, mediante a Lei 1347. Esse é o site da Câmara de Ibirataia e, por estar em época de eleição, tem toda uma restrição de informação do que os vereadores estão fazendo. Porém, as informações estão no site de Ibirataia, todas elas, e é muito legal. Parabéns à Câmara por dar essa continuidade de informações, né, a toda a população e aos concurseiros. A Câmara de Ibirataia, ela oficializou o hino de Ibirataia e deu outras providências, né? Isso foi o decreto número 7 de 86. Aí o Poder Executivo estava autorizado a oficializar o hino de Ibirataia como a mais alta representação cívica musical do município de Ibirataia. Lembrar que a bandeira, o brasão e o hino, eles são partes integrantes representativos do município. Está na lei orgânica. Então, a lei orgânica diz que o brasão, a bandeira e o hino são os símbolos municipais da cidade. O hino de Ibirataia, com letra de José Antônio Calheira Silva e música de Cosme Avelino dos Santos, é composto de 5 estrofes e 24 versos, cujo conteúdo é aquele que a gente leu. Então, a banca pode perguntar todas essas informações aqui, o nome de quem compôs a letra, de quem fez a melodia, Cosme Avelino dos Santos. Nós já lemos aqui no início do vídeo sobre o hino de Ibirataia, né? Falando sobre todos os aspectos do hino. E que a lei entrou em vigor, né, no dia 14 de agosto de 1986. O IBGE traz a história de Ibirataia, né? Os primeiros desbravadores chegaram na região de Ibirataia no início do século XX, oriundos de Capela do Rio do Peixe, né? Que hoje Piraí do Norte, e se fixaram construindo propriedades atraídos pelas riquezas do solo e das matas. Então, essa característica pode ser perguntada lá. Os desbravadores têm muitos, né? José Quirino, os irmãos Manuel Pereira e José Firmino, o delegado. Então, tudo isso aqui nós já vimos no início aqui, né, no site da Câmara Municipal. E aí vieram as famílias. Essas famílias, vindo de Capela do Rio do Peixe, se fixou às margens do rio Formiga, e ali já tinha um povoado, o de Ipecacuanha, onde os caçadores trocaram plantas medicinais por munição. Lá foi ampliado, então, aquela área, dando origem à Vila Ferreira,
antiga Tesouras, em terreno ocupado por Raimundo Crente, né, lá de Piauí, e que vendeu a José Miraglia, dono de Vila Ferreira, pertencente aos herdeiros de Manuel Tinoco de Miranda. O gentílico, a gente vai ver agora no site do IBGE, e a formação administrativa, até 1939, Tesouras era um arraial e pertencia a Rio Novo. Rio Novo recebeu a denominação de Piauí e foi elevado à categoria de comarca em 1939, né? Na mesma época, Tesouras foi considerada vila e denominada Ibirataia, sendo administrada por Ipiaú até a data da sua emancipação. Foi elevada à categoria de município no dia 10 de novembro de 1960, pela Lei 1347. A fonte é CEPLAC. O município de Ibirataia, o gentílico é ibirataense, o aniversário é 10 de novembro. Lembrar que a banca pode pedir o gentílico, aniversário, população, densidade demográfica. A população você arredonda, né? 19 mil pessoas aproximadamente pelo censo de 2022. Mas é 18.792 pessoas. A densidade demográfica é quase 60 ou 59,07 habitantes por quilômetro quadrado. Aí aqui nós temos uma contradição, né? Que no site da Câmara diz que é em abril, que é o aniversário da cidade, né? Que é a emancipação. Porém, no site do IBGE é dia 10 de novembro. Então, tem algum ruído aí que deu essa inconsistência. Se colocar a data de aniversário, se colocar lá no site da prefeitura ou da Câmara, vai dar aquela data. Porém, no IBGE tem 10 de novembro. E isso aí, né, tem que olhar, porque uma coisa é a fundação e outra coisa é a emancipação. E outra coisa é a instalação. Então pode ser que esteja alguma coisa aí dando inconsistência nesse dado. Em relação à pirâmide etária, nós temos aqui uma cidade com bastante adulto, né? Mas em segundo lugar, crianças e adolescentes. Então, adultos de 40 a 44 anos e crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Em relação ao trabalho e rendimento, o salário médio mensal dos trabalhadores formais é de 1,8 salários mínimos no dado de 2022. O pessoal ocupado é 2.357 pessoas, o que corresponde a 12,54% da população. A quantidade de pessoas que vivem com até 1.000 salário mínimo mensal, um dado de 2010, que pode ter mudado ou não, ou permanecido, é de quase 50%, né? Então, as pessoas vivem com até 1.000 salário mínimo, quase 50% da população. Já em relação à educação, 97,6% das crianças e jovens adolescentes, um dado de 2010, está na escola e 2,4% está evadido. Ou não consta nos dados. Pode ter mudado esse dado ou pode ter permanecido. O IDEB de 2021 para os anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, competência do município, é de 4,4. Em 2024 tem que ser 6. O IDEB dos anos finais do ensino fundamental é de 2021. Esses anos finais correspondem do 6º ao 9º ano, competência também do município é de 4,3, também está baixo. São 2.781 matrículas em 2023 para o ensino fundamental, competência da prefeitura, tanto fundamental 1 quanto fundamental 2. As matrículas do ensino médio são 523, competência do governo do estado. E os docentes do ensino fundamental são 138 professores. Além disso, são 24 professores no ensino médio, nas duas escolas do ensino médio, competência do estado. Então, tem muito prestador de serviço nessas escolas. Fora isso, nós temos o número de professores do ensino fundamental de 138 para 33 escolas. Nós vemos esses dados, os professores fazem um belíssimo trabalho que está a cada dia crescendo mais o IDEB. Em relação à economia,
algumas bancas pedem o PIB per capita de R$ 14.325,97. Então, veja aí como faz para memorizar. O IDH é baixo, 0,576, né? Ele vai até 7, né? 0,7, que é o máximo. E ele envolve a educação, a renda e a saúde. O total de receitas brutas realizadas é de 91 milhões. A transferência do governo do estado e do governo federal é de 95,08% da receita. E as despesas brutas empenhadas, né, é de 84 milhões. No que se refere à saúde, tem aqui 14,93 óbitos por 1.000 nascidos vivos. É um índice alto, né, que nós percebemos. E as internações por diarreia pelo SUS, um dado de 2022, é 85,1 internações por 100 mil habitantes. São 9 estabelecimentos de saúde do SUS, um dado de 2009 que pode ter mudado ou não, certo? Então aqui nós vemos esses dados referentes à saúde. Já em relação ao meio ambiente, a área urbanizada é relativamente grande, 2,32 km². O esgotamento sanitário está em 72,4% da cidade, né? É um dado de 2010 que pode ter mudado ou permanecido. E isso está ligado diretamente à urbanização de vias públicas, né? Que é 51,9% das vias públicas estão urbanizadas. A cidade é bastante arborizada, com 60,6%. O que é que a banca pede aqui? O bioma, que é a Mata Atlântica, um dado de 2019. Essa classificação ainda continua. Então, a Mata Atlântica aqui tem que estudar o bioma. E o sistema costeiro marinho não pertence por não ser litoral. Em relação à área da unidade territorial, é um município grande, 318,129 km². Nós temos aqui o que eles pedem, as bancas sempre pedem, a mesorregião, que é o sul baiano, a microrregião, que é Ilhéus, Itabuna, e aqui tem região de influência Ipiaú, a região intermediária Vitória da Conquista, a região imediata Ipiaú. A hierarquia urbana é o centro local porque não tem distrito. Até aqui não tem distrito. Toda vez que tem centro local é porque não tem distrito o município. Só o distrito sede, o centro local. Então, mais uma vez, que é que vai pedir a banca aqui? A mesorregião, a microrregião, pode pedir a região de influência intermediária imediata. E também o bioma. Em relação ao bioma, eu tenho um vídeo aí no canal sobre o bioma do Brasil, do site do IBGE, você pode ir lá conferir. No site da Prefeitura de Ibirataia, nós temos aqui também bastante informação, é um site bem acessível, gostei bastante e a Prefeitura está de parabéns. Como eu disse a vocês, é leitura do texto teórico dos sites oficiais e se no final do vídeo você gostar, dá um like aí, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Aqui não é dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais. Aqui nós vemos as informações, né, não sendo dica de cursinho, e você vendo alguma inconsistência no dia da prova, pega esses sites e cita como recurso, né, como fonte de recurso. Localizada no litoral sul da Bahia, 335 km da capital Salvador, Ibirataia possui uma população, né, de acordo com o IBGE atual, não é essa aí, já mudou, e a área também, da Mata Atlântica, viu? Então, tá lá na Mata Atlântica. Ibirataia, por pertencer ao litoral sul, seus habitantes vieram principalmente da costa do Dendê, atravessando a mata com suas tropas para trocar suas mercadorias por uma planta medicinal muito utilizada na época, a ipeca. Por isso, muitos a chamavam de ipecacuanha. Os nativos chamavam de papaconha. Então, lembrar disso aqui, viu? Dessa nomenclatura que pode cair na prova. Logo após a área, tornou-se uma parada obrigatória desses tropeiros, tornou-se vila de Tesourinhas por causa da localidade e a chegada de imigrantes italianos, árabes, libaneses e outros. Formaram assim o distrito de Tesouras, que era administrado pela cidade de Rio Novo, que hoje é Ipiaú.
Em 1953 começaram os movimentos de emancipação política alcançada pela Lei 13 de 47 de 10 de novembro de 60. Então a emancipação política é em 60. O primeiro prefeito foi o Dr. Aristides Dias de Fonseca, seguidos pelos seus sucessores, José Passos Prazeres, Hilton Lopes Leal, Rômulo Teotônio Calheira, Floresval Abdon Fair, Agenor Gonçalves Meira, Abinael Abdon Fair, Cesário Calheira Neto, José Antônio da Costa, Júlio Leal, Jorge Fair, Marcos Aurélio e Ana Cléa Leal, atual prefeito, até o momento desse vídeo. Ibirataia foi denominada pelo administrador das áreas devolutas, tendo como base o nome da tribo indígena que habitava a região. Por isso, Ibirataia é uma palavra de origem tupi que pode ser interpretada como planta que arde. Então, olha, a origem da palavra Ibirataia é planta que arde do tupi. As bancas podem pedir isso, viu? Se liga aí. Ou madeira ardente, por ter na região bastante madeira denominada pau-d'arco ou pau-d'alho, como os nativos chamavam. Por possuir uma terra fértil, rica em humo, esta foi uma região onde a cultura predominante era o cacau e assim era formada por grandes fazendas de cacau. E os proprietários que se destacavam em tamanho de área produzia e quantidade do produto. Tem alguns erros de português aqui, né? Eram os que detinham o poder político e econômico da região. No final da década de 80, a produção do cacau foi decrescente com a chegada da vassoura de bruxa. Prejuízos incalculáveis levaram a região a buscar alternativas e assim houve uma instabilidade econômica na área da produção de polpas de frutas, artesanato de cerâmica, empreendimentos comerciais. No momento atual, a preocupação da administração é gerar empregos para a população jovem, buscando alternativas para a situação econômica que se estabilize e que não haja migração dos jovens e adultos que precisam suster suas famílias. O site de Ibirataia fala aqui, sobre a história do município e de onde eu tirei essa leitura. Esse é o site da Prefeitura de Ibirataia, um site bom de se ver, um site com bastante informação e está de parabéns à Prefeitura e à Câmara Municipal também. Ibirataia é um município brasileiro localizado no sul do estado da Bahia. É uma palavra de origem tupi que pode ser interpretada como planta de queima ou lenha devido à sua abundância. Uma árvore local chamada pau-d'arco ou pau-d'alho, como os locais chamam. A história diz que em local onde era encontrado uma infinidade de plantas medicinais, formou-se o povoado de Ipecacuanha, em área do município de Jequié. Descoberta e fundada pelas famílias Silva, Calheira e Age, tornou-se distrito com o nome de Tesouras e mais tarde alterado para Ibirataia, sob a jurisdição de Ipiaú. O município foi criado com parte dos distritos de Ibirataia e Algodão, que foi desmembrado de Ipiaú, pela lei estadual de 10/11 de 1960 e teve a denominação de Ibirataia, 10/11, emancipação política. A sede formada pelo distrito no município de Rio Novo, atual Ipiaú, com o topônimo de Tesouras, em 1933, denominação alterada para Ibirataia em 1943. Foi elevada à categoria de cidade quando da criação do município. Na sua história, pode citar o Dr. Aristides Dias de Fonseca, o primeiro prefeito, e os outros que eu já citei. Dentre os prefeitos que ali administravam o município, o Poder Legislativo ganhou destaque após sua independência do Poder Executivo, que até então conduzia a gestão financeira daquele poder, com a atitude do inesquecível Lorival Silva Leite, Jeff. Dali também saíram nomes conhecidos pela defesa do município e promoção da democracia local, como os vereadores Roberto Lino e Silva, Betinho, Dilson Dias Lima, Dr. Roberto Beto Gordo, ajudando assim para o desenvolvimento do município. O distrito de Algodão cresceu e se desenvolveu dentro de uma das fazendas pertencentes a Mauro Barreiras de Alencar, na região. Com cerca de 6.000 habitantes na sede e zona rural, o distrito vem se desenvolvendo bem, com muitos bares, supermercados e empresários bem-sucedidos, Porém, segundo o IBGE, diz que não tem distrito, então fica com o IBGE. O cacau é a principal cultura do município, contudo a vassoura de bruxa no final da década de 1980 levou ao declínio da produção de cacau e a perdas imensuráveis que levaram a região a buscar alternativa econômica na produção de frutas,
na cerâmica e no comércio. O site Ibirataia Notícias traz aqui, né, a entrada da cidade, muito bonita, com esse portal lindo, parecendo gramado. Em local onde se encontram infinidade de plantas medicinais, formou-se o povoado de Ipecacuanha, em área do município de Jequié, descoberta e fundada pelas famílias Calheira, Age e Silva. Todas essas informações aqui, né, vimos na leitura anterior. O distrito de Algodão cresceu e a população de Algodão não esquece jamais de agradecer às famílias de Mauro Barreto de Alencar, grande desbravador e proprietário das terras daquele distrito, que nunca negou qualquer área para ajudar a crescer e desenvolver o único distrito de Ibirataia. Na economia se tem antigamente era o cultivo do cacau, também tem uma produção expressiva de banana. Na pecuária se destacam os rebanhos de muares e bovinos. O parque hoteleiro registra 28 leitos. Em 2010 teve o aniversário de 50 anos da emancipação política de Ibirataia e o deputado Sandro Regis, em 9 de novembro de 2010, fez uma moção de aplauso para a cidade. Então ele diz que a história de antigas tesouras, como era conhecida Ibirataia, se iniciou ali, a infinidade de plantas medicinais, né? E tinha um povoado chamado de Ipecacuanha, certo? No município de Jequié. E aí ele estava falando então sobre a emancipação política, que é no mês de novembro. Uma revisão então sobre a cidade de Ibirataia. Nós temos aqui a entrada da cidade, o portal da cidade, certo? Nós temos a bandeira com sua flor de lis, com simbologia francesa, o brasão também, a cor azul em relação às águas, a riqueza o amarelo, o branco a paz, simbolizando também o hino de Ibirataia. O gentílico é ibirataense e os municípios limítrofes que caem bastante é Ipiaú, Gandu, Barra do Rocha, Ibirapitanga, Ubatã, Apuarema, Itamari e Venceslau Guimarães. A distância até a capital é 356 quilômetros, mais ou menos. Algumas bancas pedem isso. Então pede aqui gentílico, bandeira, distância até a capital. Municípios limítrofes sempre pede. O clima é quente e úmido, tropical quente e úmido. Muita banca pede. O IDH é baixo. O G1 Bahia diz que a população é de quase 19 mil pessoas na cidade de Ibirataia. Algumas bancas também pedem a posição no estado. Na posição no estado, em relação à população, é de 171 a sua colocação. E tem 2,72 moradores por residência. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas. E isso me motiva a fazer mais vídeos assim.